avançar um pouquinho mais? São 11h30, a gente vai um pouquinho mais. Eu queria trabalhar agora mais uma parte conceitual. Amém? Trabalhamos a parte da segunda história. Nós vamos trabalhar agora um pouco do que foi o alimento dessa história. O que essa história comeu? Não é? Vamos lá? Então vamos trabalhar um pouquinho agora os conceitos. Estamos longe de esgotar o assunto. Estamos longe de saber sobre o assunto. Tá bom, gente? Tá? Eu quero dar uma ideia de onde nós viemos, que raízes que nós temos. E nós nessa história, né? Estamos comemorando esse ano os 500 anos da Reforma. Ok? Os 500 anos da Reforma, que trouxe uma mudança extraordinária no mundo. No mundo. Isso que você vê hoje, da pessoa ter Jesus e querer progredir, isso é coisa da Reforma. Da Reforma. Você já notou numa igreja batista, quando a pessoa forma, aqui na igreja, por exemplo, ou lá na sua igreja, a pessoa formou na faculdade, o que a igreja faz? Hein? O que a igreja faz? Ignora? Chama na frente, ora, bate palma, celebra. Por quê? Porque a pessoa cresceu. Tem um irmão que começou uma firma, abriu a firma própria dele lá, chama na frente. Vamos orar pela firma que o irmão abriu, gente. Nosso irmão que agora tem uma firma que vende pastel frio. Todo mundo só vende pastel quente. Ele vende pastel frio. Pastel congelado, para você comer outra hora. Irmão, Deus abençoe. Vamos orar pela empresa do irmão. Vamos chamar a família aqui na frente. A família vem toda aqui na frente. É ou não é verdade? Isso é da reforma. Isso é da reforma. Antes você não podia crescer. Você tinha que diminuir. Quanto mais Marte, quanto mais sofrimento, quanto mais luta você tinha, mais santo você era. Pega a história dos santos para você ver, da igreja católica. Só sofrimento. Tomou flechada, tomou paulada, foi esquecido, foi abandonado. Sofrimento. Não é verdade, gente? Hein? Ele virou santo por quê? Porque sofreu muito. Não é verdade? Quanto mais sofrimento, mais santo a pessoa era. Esse era o pensamento. Então eles iam para aqueles mosteiros, comiam qualquer coisa, moravam em celas e não em quartos. Não é assim? Por quê? Porque eu tenho que sofrer. Era um culto ao sofrimento. A igreja evangélica herdou muito isso durante um tempo. Quanto mais... Você conta testemunho na frente para você ver. Antigamente só podia ser de sofrimento. Chamar uma pessoa, conta como é que você conheceu Jesus. Se ela falar, não tinha problema nenhum. Minha família era boa, meus pais, gente boa. Eu cresci numa casa boa, comendo pipoca, queijo, leite. E aí eu era triste, aceitei Jesus. Falei, desce daí, rapaz, você é testemunho que você deu para os outros. Eu quero o outro que sofria, pisar na cabeça dele, ia lá no cemitério pegar as coisas para comer do defunto. E eu quero é isso! Sabe? Durante muito tempo, entre os missionários, desenvolveu-se a cultura do sofrimento. Senão ninguém ajudava, não. Já viu o missionário contando as coisas? Nós chegamos lá, gente. Sofrido. Não tinha onde ficar, não. Ficamos sem comer 10 anos, comendo casca de banana. Aí nasceu meu filho, quase morreu. O cachorro mordeu ele, entendeu? Mas aí Deus livrou, todo mundo... Né? Aí do missionário cheguei e falei, irmão, tá uma bênção lá. Estamos num lugar confortável. Deus está abençoando. Hein? É ou não é? Deixa eu te dar um exemplo prático. Uma turma, um tempo atrás, foi treinada num seminário para trabalhar com cubanos em Miami. Refugiados cubanos. Aprenderam espanhol, colocaram a vida em risco, porque lá era o maior faroeste. Entendeu como é que é? Onde estão os refugiados cubanos em Miami é terra de ninguém. Não sei como é que está agora. Na época era um terror. Eles iam para pôr a vida em risco. Está entendendo o que eu estou falando? Para morrer lá. No meio deles, vivendo a pobreza e tal. A equipe não conseguiu isso. Sabe por quê? Não conseguiu levantar os recursos. Porque falou que ia para Miami. No Rio não, que você não ia dar também não. Hein? Se eu chego aqui e falo, irmão, está aqui nossa equipe, nós estamos mudando para Miami, vamos morar em Miami, nos Estados Unidos, trabalhar com cubanos. Você fala, beleza, você vai ajudar? Não. Tem uma outra equipe aqui no Etiópia, tomar flechada, ou vamos. Entendeu o que eu estou falando?
A gente não consegue entender a coisa. A reforma trouxe uma outra perspectiva. É você que vai ler a Bíblia e Deus vai falar com você. Sola Scriptura, só a Bíblia. Sola gratia, só a graça. A graça é para cada um. Todos podem ser salvos. Essa foi a mensagem da reforma. Não só quem a igreja diria que seria salvo. Tirou a igreja como intermediária e colocou a pessoa diante de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Sola Scriptura, só a Bíblia. Sola gratia, só a graça. A reforma, então, trouxe essa semente nova. Alcançou Lutero, depois Calvino, todo mundo sabe da história, expandiu pelo mundo, está completando 500 anos. Grupos que eram da reforma se projetaram, né? A igreja presbiteriana que veio de Calvino, não é? A igreja luterana que veio de Lutero, que ficou muito próxima da igreja católica, a anglicana que surgiu por um oportunismo do rei da Inglaterra. E a gente vai vendo a história, e um grupo remanescente da primeira igreja, chamado Anabatistas, foi muito perseguido, inclusive pelo próprio Lutero no início. Tá? Que não entendia bem certas coisas ainda. Não é? Esse grupo se juntou a um grupo de puritanos e nós somos filhos dessa boa mistura de anabatistas com os puritanos. Tá? Dos puritanos surgiu um grupo muito famoso que era chamado os que tremem, os Quakers. Eles oravam tremendo assim, entendeu? Aí ficaram famosos, os que tremem orando, os Quakers. Foram para os Estados Unidos e lá eles são até os famosos produtores da aveia Quaker. E no original é aveia Quaker. A aveia que treme. Não é como eles que produzem e a gente come até hoje. Usavam aquelas roupas pretas, recusaram a modernidade, só andam, não é? Eles têm medo do moderno, deixando que o moderno mate o que de bom tem do antigo, ficaram com esse medo, se resistiram. Alguns grupos no Brasil também se fecharam com relação a isso, Congregação Cristã no Brasil, e outros são um pouco resistentes à modernidade. É ou não é verdade? Outros grupos entenderam, aceitaram e estão optando por filtrar a modernidade, como batistas, presbiterianos e outros grupos, eles aceitam, mas filtram. Ok? A liderança hoje faz um trabalho mais árduo, que é receber, porém, selecionar. Não é? Isso é mais difícil, não é não? Mais fácil impedir de entrar na minha casa. Deixar entrar na minha casa, mas dizer o que pode entrar, o que não pode entrar, demanda energia. Concorda comigo ou não? Né? Então hoje, com essa movimentação, os conceitos chegaram. Com o movimento da primeira onda, veio para o Brasil uma euforia impressionante. Os grupos iniciais, o Ministério das Tendas, com os missionários americanos, havia muita cura, muito poder. Houve uma grande expansão do poder e um sacrifício um pouco da palavra. E Jesus diz que a gente erra quando não dosa essas duas coisas. Errais porque não conheceis o poder e as escrituras. Então você tem que dosar um pouco no conhecimento da palavra com a manifestação do poder da palavra. Quando um grupo desanda para um lado ou para o outro, ele perde um pouco a referência. Tem igrejas que conhecem muito a Bíblia e há pouco poder. Não há um estímulo à oração, à busca, ao poder, à cura, à libertação, não é verdade? Já tem igrejas que especializam em experiências. Eu sinto isso, você sentiu também? Nós estamos sentindo, então vamos sentir todo mundo. O que a Bíblia diz? Depois a gente vê. Depois a gente vê o que a Bíblia diz. Primeiro a gente sente. Não é? Mas aí você pode cair no extremo. Há anos atrás eu fui numa igreja, eu estava assistindo a reunião e vi lá uma coisa estranhíssima. Estranhíssima. Eu não entendi. Aí eu falei com o irmão que me convidou, que era muito meu amigo. Falei, irmão, qual que é a base bíblica para isso que eu estou vendo? Assim, para eu aprender. Ele falou, não precisa ter na Bíblia não. Aqui nós fazemos assim. Foi a resposta que ele me deu. Então para mim não dá. A partir do momento que a Bíblia perde a referência, a gente corre o risco de ter outras referências fracas. Não é verdade? Ou não? Não é? Então, o grande conceito da reforma foi que a salvação é pela graça. Não foi essa a grande pregação? Todos podem ser salvos. Todos podem ser salvos.
Isso criou um problema sério numa época que o status valia muito. Como é que você vira para um escravo do rei e fala que ele e o rei podem ter a mesma experiência? Está entendendo isso aí? Como é que você vira para um servo da corte e fala que o servo e o rei da corte podem ter a mesma experiência? Complicado. É ou não é verdade? É ou não é complicado? Como é que você abre um acesso para todos? E aí foi o ponto que revolucionou através da renovação espiritual. Não sabe o que causou a grande explosão, como alguém explicou bem? Não foi falar em línguas, já se falava desde 1910. Ou não? Não é? Não foi os dons, porque já havia os dons na Quadrangular, na Assembleia de Deus, nas igrejas que estavam chegando, né? Deus e amor, havia muita cura, muita manifestação de poder, havia carismas em outras igrejas que estavam surgindo também. E assim, havia a segunda onda estava em movimento. Sabe o que causou a grande explosão? Está pronto aí para aprender? Foi a pregação que a santificação é pela graça. A grande pregação da reforma foi que a salvação é para todos. E a pregação foi a santificação é para todos. Sabe aquela irmãzinha analfabeta lá do morro? Deus pode usar essa irmã e trazer uma palavra para a igreja. Ela pode ser tão santa quanto o maior doutor da igreja. Foi isso que explodiu. Está entendendo o que eu estou falando? Não importa o que você é, importa o que Deus quer fazer através de você. Essa explosão de que santificação é pela graça, foi isso que explodiu os porões e pegou uma hierarquia evangélica fortíssima que havia na década de 50 e 60, quando os americanos estavam migrando a liderança para o Brasil, os missionários batistas. Entendeu o que eu estou falando? Pegou exatamente no momento, no final da década de 50 e no início da de 60, a liderança brasileira batista, que era americana, estava migrando para ser nacional. Nós já tínhamos grandes líderes brasileiros. Meu pai teve a oportunidade de estudar com líderes dessa geração, Sorém e outros grandes pastores brasileiros que já eram uma liderança e referência no Brasil e estavam assumindo essa liderança. Percebe o que eu estou falando? Então, em alguns pontos já havia uma liderança brasileira fazendo o trabalho no Brasil, na década de 50. Expandindo igrejas, abrindo trabalhos, gestando igrejas, gestando ministérios, professores de seminário, que a maioria eram americanos, já tinham agora bons professores brasileiros. Então a renovação entrou e pegou historicamente essa mudança, entendeu? Daí a grande resistência que houve da liderança americana quando ia transferir, e o medo de entregar agora para esse grupo, inovador. Para onde vai? Trabalhamos tanto aqui para entregar agora na mão desse povo, eles vão jogar tudo fora. Percebe o medo? Que negócio é esse? Como é que eles querem agora adaptar a teologia assembleiana, que for, para uma teologia batista? Não, fica lá então. Vai para lá. Percebe o que estou falando? A grande ênfase que havia na palavra estava recebendo agora o poder. Então, os grupos renovados trouxeram esse equilíbrio, tá? O da Igreja Batista, a primazia era o estudo da palavra, a escola dominical, o conhecimento bíblico, é ou não é verdade? Ainda é até hoje. É uma grande prioridade, graças a Deus, mas não tinha o poder. Percebe? Um poder aflorado nos carismas, nos dons, e a renovação trouxe essa perspectiva. Daí, os primeiros líderes, meu pai, o Enésio e outros, não quererem sair, porque eles não queriam criar uma coisa nova, queria trazer oxigênio para o que já estava. Entenderam essa realidade? Ou não? Tanto que as bases são batistas, a raiz é batista, o pensamento é batista, só que agora aflorado pelos carismas, vestido com os carismas. Ou seja, a santificação é para todo mundo.
Deus quer usar o pastor lá no púlpito, do mesmo jeito que quer usar o irmão que limpa a igreja naquele dia. Que quer usar a irmã que converteu ontem. Como quer usar o irmão que está na igreja há 30 anos. Que o espírito seja livre. Renova os nossos dias como antes, foi a grande mensagem de renovação. Sopra sobre nós. Vem, ó Espírito. Do Calvário, nós vamos para Pentecostes. Está entendendo isso aí? E vamos experimentar Pentecostes. E o poder veio. As igrejas começaram a ter o sopro do Espírito. Está entendendo o que eu estou falando? Houve um renovar. Sabe o que é abrir a janela e a casa dá aquela... Então uma igreja que tinha uma excelente base bíblica ganha agora a força dos carismas. Então ela se torna uma igreja extremamente equilibrada e efetiva. Porque ela tem a palavra bem dosada e crê que a santificação é para todos. Foi isso que causou, na época, um desconforto. Porque você imagine um líder preparado, estudado, ter que compartilhar a experiência com uma pessoa que nem sabe ler direito. Percebe a dificuldade? Eu vou ouvir essa irmã, ela converteu tem uma semana, eu sou um pastor há 30 anos. Hein? Na prática, você acha que houve? Entendeu? A experiência pesa, a quilometragem pesa, a história pesa. Não é assim? Imagine eu que só sei fazer ovo, café e sobreviver. Sentado do lado de uma irmã que é expert em cozinha, sabe cozinhar tudo, tem as manhas todas, e eu virar para ela e falar, irmão, eu quero conversar sobre o jantar hoje. Ela fala, sei. Você quer conversar assim? Pega aquele ovo ali para mim, meu filho. Vai fazendo o ovinho ali, tá? Vai fazendo, tá? Faz cozido para demorar bastante, enquanto eu faço aqui o jantar. Ou então ela me ouve, mas não me escuta. Ou me escuta, mas não ouve. Sabe? Eu lembro quando teve o desastre da TAM, há muitos anos atrás, aquele avião Fokker 100 que decolou, matou quase 100 empresários, lembra? 99 empresários, caiu nas casas aqui em São Paulo. E nós estávamos conversando na igreja, por que o avião caiu? E você sabe como é que é, né? Um explicou que era a tarraqueta da tranqueta. O outro falou que o piloto tinha que ter acionado não sei o quê. E todo mundo chutando, eu chutei também. Eu vou ficar de fora. Eu acho que foi um problema da turbina. Papapá. E tinha um rapaz que estava com a gente, não conhecia. Ele estava no grupo. E ele não falava nada. E eu pensei comigo, tadinho. Nem para chutar, né, coitado? Acho que ele nunca viajou de avião, né? Todo mundo chutando aqui. Eu mesmo derrubei a turbina. Pronto. Eu arrebentei a turbina. Entendeu como é que é? E ele não falou nada. E eu querendo introduzir ele no assunto, querendo pôr ele no meio. Falei, esse negócio foi sério da Tânia. Ele falou, foi. Eu falei, você viu aqui essa queda? Ele falou, vi, eu estou ouvindo aqui vocês falarem. Eu falei, você trabalha com o quê? Ele falou, eu sou copiloto de avião. Aí eu fiquei sem graça, falei assim, nossa, deve estar ouvindo muita bobagem aqui, né? Ele falou, não, estou achando até interessante umas coisas que eu ouvi aqui. O cara é crente, né? Então teve dó da gente, né? Ele deve ter falado, nunca vi tanta heresia aérea numa conversa só. Ele que sabia mais, ficou mais calado. A gente não sabia nada, inventamos. Como é que eu vou discutir com um cara que é copiloto? Você acha que é assim conversar? Mas olha a bênção do Espírito. Ele falou, não, até que eu achei interessante as coisas que estão aqui. Só o Espírito de Deus para trabalhar um cara desse. Para ele aceitar a gente falar bobagem. Não é? É para todo mundo. O que ele pensou? Todo mundo tem o direito de achar porque caiu o avião. Talvez eu tenha mais informação, mas eu não tenho todo o direito de saber. Essa abertura, outros podem participar também. A terceira onda, ela fortaleceu conceitos que nasceram na segunda onda, principalmente entre nós, no movimento de renovação espiritual, entre eles o ministério leigo. O que é isso? Você tem o dom, nós vamos honrar o seu dom, mesmo que você não esteja preparado o suficiente para ele.
Ok? Não fez seminário, não fez nada, mas você canta bem, você tem liderança, você dirige bem o louvor. Então nós vamos honrar você como líder do Ministério de Louvor. Está entendendo o que eu estou falando? Cabe a você agora desenvolver o dom. Se preparar, não falar bobagem, não achar que é o rei da peteca, não começar a oprimir os outros, também não achar que é uma vítima constante porque é o líder. Se eu não liderasse, eu não precisava isso, não. Se eu não fosse o líder, eu não precisava ouvir essas coisas, não. Tá entendendo? Eu não vou ouvir isso, não. Rapaz, a mãe foi acordá-lo domingo de manhã para ir na igreja. A mãe foi chamar o filho. Falou, meu filho, vão na igreja. Vai levantar, não? Ele falou, mãe, está muito frio. Me dá 3 razões para ir na igreja hoje. Eu falei, isso é muito fácil. A mãe falou, primeiro, hoje é domingo. Segundo, está na hora do culto. E terceiro, você é o pastor da igreja. Ele falou, é até melhor levantar, né? Ela falou, Entendeu como é que é o negócio? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque eu sou o líder lá do negócio lá. Que pena que eu estou de você. Viu? Que sacrifício. Não é? Vai ter que perder o jogo do seu time hoje, hein? Para ir no culto? Que sacrifício. É porque você não é. Você acha que é. Está entendendo? Você não está desenvolvendo o dom que está em você. Você não está deixando crescer. A renovação pensa assim, você tem o dom. Nós vamos honrar o seu dom. Cuide dele. Cuide dele. Não somos nós que vamos cuidar dele, não. Percebeu a diferença? Santificação é para todos. A responsabilidade passou a ser individual. Não é só mais do pastor que está pregando no púlpito, não. É da igreja como um todo. Tem alguém sofrendo? Orem sobre ele. Amém? É um corpo. Um sofre, todos sofrem. Um vence, todos se alegram. Davi matou Golias sozinho, mas celebrou com todo mundo. Como diz um pregador. Levantou o cabeção de Golias assim. Aí o povo. Está lá na Bíblia, eu estou só pondo o som. E na sua Bíblia não tem o som, tem? Vou pôr de novo. O povo. Saíram correndo atrás dos filisteus, meu irmão. Correram atrás deles 20 quilômetros, até na porta de Gaza. Batendo. Por quê? Porque o grande caiu, o resto nós resolvemos. O nosso Davi tirou Golias da frente, nós vamos resolver o resto. Amém? Jesus tirou o grande que impedia, nós vamos resolver o resto. Amém, querido? Vamos na força do Senhor. E aí o povo vai. Santificação é para todo mundo. O louvor, responsável pelo louvor, não é só uma pessoa na frente lá e um bando de espectadores aqui embaixo, não. Todos celebramos ao Senhor. Está havendo um retrocesso nisso aí, mas isso é conversa para outra aula. Muita igreja está voltando a ter espectadores. Entendeu como é que é? Nós estamos vivendo uma época complicada, tem que analisar isso. Por exemplo, no louvor mesmo, Ministério Leigo, só para dar um exemplo. Antes a gente cantava pro Senhor. Ele exaltado o Rei, exaltado no céu. Amém? Ele. Depois passou a ser nós. O nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos. Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus. Nós. Agora é eu. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não estou? Eu. Fora os corinhos aí de pessoa mal resolvida, né? Me ama, ele me ama, tá entendendo? Raridade, eu sou raridade, ouro de Ofir. Ninguém percebeu, mas não liga não, tá entendendo? Uma geração mal resolvida. Pega os corinhos para você ver. Tudo mal resolvido. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Importa sim, irmão. Importa sim. O que vão pensar de mim. Aquela música não foi feita para incrédulo. Entulharam meus poços, não tem problema não, eu tenho a promessa. Se a música é feita para crente. Eu fico preocupado.
Não tenho nada contra quem fez, nem a música. Ela só reflete um momento, entendeu como é que é? Estou dando exemplos aqui. Tá que está filmando lá com esse negócio de Lava Jato, é um perigo. Estou te dando alguns exemplos, mas eu estou ficando preocupado com a letra das canções que estão saindo agora. Eu faço qualquer coisa para o senhor me ver. Subo na árvore, eu grito o que for. Que negócio é esse? Quer dizer, Deus não quer saber de você? Você tem que chamar a atenção dele? Está entendendo o perigo? Pegue a letra das últimas canções para você ver. Ele me ama do jeito que eu sou. Entendeu como é que é? Não é bem assim não. Ele ama e te recebe do jeito que você é, mas ele vai mudar você. Ele não vai aceitar você ficar como você é, não. Seu amor é incondicional. Então, eu não preciso, entendeu? Do jeito que eu sou, ele me ama. Tem grupos extremos aí até usando essa canção para justificar. Justificar a mudança. Eu sou assim porque ele me ama assim. E é problema meu e Deus. E aí? Eu sou pedófilo e Jesus me ama, e daí? Jesus me ama pedófilo. O que você tem com isso? E aí, como é que fica? Hein? Seu amor não é incondicional? As letras são todas eu, minha, para mim. Morreu para mim. Morreu porque me ama. Ele me quer. Está havendo uma inversão perigosa. Mas isso é um dos excessos que esses ministérios vão ter que lidar com ele. E resolver. Está entendendo o que eu estou falando? São questões da nossa geração que vão ter que ser resolvidas. Como é que nós vamos fazer? Eu sei lá. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê sabedoria. Que Deus nos dê coragem para dizer isso aqui é, isso aqui não é. Isso aqui nós vamos, isso aqui nós não vamos. Com o tempo, os ministérios encaixam e adestram essas coisas. É que nós estamos vivendo ainda a novidade, entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Nós estamos vivendo ainda essa coisa nova. E a igreja está ainda entendendo o que está acontecendo. Mas o ministério leigo nasceu lá na segunda onda, de maneira muito forte, e hoje é um dos ministérios que mais alavancam a igreja. Por exemplo, o líder de célula ou grupo pequeno, normalmente não tem formação de seminário, tem? Hein? Às vezes é até novo convertido. Não é verdade? Em 3 meses de convertido, mas está lá, ama o Senhor, buscou santificação, se aprofundou, cresceu mais que o outro que está na igreja há 20 anos, e aí? E tem gente que está 20 anos na igreja e usa fralda até hoje. Você não vê por causa da roupa em cima. Mas não quer crescer não, meu irmão. Não tem interesse em crescer. Todo mundo que cresce ganha responsabilidade. Então muita gente não quer crescer. Quer que a responsabilidade fique com o outro. Então, o ministério leigo é forte na igreja hoje. Estou falando isso para você pensar. Amém? Pensar. Isso é uma aula, tá, gente? Não vou pregar isso na frente da igreja. Não é? A gente tem que ter sabedoria, amém? Eu estou num contexto de seminário. Eu quero que você pense. Não precisa concordar comigo, não. Estamos trabalhando conceitos. Santificação é para todos. Cada um na igreja é responsável. Responsável. Pela sua parte dentro do corpo. Não é o irmão que é responsável por limpar os bancos. Se ele não fizer a parte dele, eu vou chegar aqui e está tudo sujo. Então ele é muito importante. Está entendendo isso aí? Que ele faça o trabalho dele com carinho. Faça para o Senhor. Esse banco. Não é. Ele vai limpando o banco e orando. Senhor, vai sentar uma pessoa aqui. Talvez seja a salvação dela hoje. Meu pai descia mais cedo para o culto. Descia mais cedo para o culto. E orava em cada banco vazio pela pessoa que ia sentar ali na reunião.